Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu estou aqui com a doutora Maria das Graças. Muito obrigada pelo seu tempo aqui hoje com a gente. Estamos aqui no novo consultório da doutora Maria das Graças, em Santos, na Livance, aqui na Ana Costa, número 228. Vou pedir para ela se apresentar um pouco para a gente então começar a nossa entrevista. Muito obrigada, Edilane, pela sua disponibilidade. Eu sou médica, Maria das Graças Rodrigues de Menezes. Eu me formei em 1976, médico generalista, e depois, mais tarde, eu fiz residência em otorrinolaringologia, que foi a minha primeira especialidade e que eu exerci durante 10 anos. E mais tarde eu conheci a homeopatia. Sim. E aí eu me tornei homeopata. Nossa, muito legal. Muitos anos de experiência, né? Isso. E eu gostaria de entender, então, como que se dá a formação de um médico homeopata? Então, Edilane, é o seguinte, o médico homeopata, ele começa sempre a sua vida como um médico generalista, sim, ou então até com especialidades. Nós temos muitos homeopatas que são pediatras, né? Sim. Tem várias especialidades. Então, a nossa formação é sempre a formação de um médico generalista. Uma outra pergunta então, a homeopatia é uma especialidade médica? Sim, é uma especialidade médica. Desde 1980, o Conselho Federal de Medicina concluiu que a homeopatia é uma especialidade médica. E desde então, nós fomos inseridos no serviço público, nós temos título de especialista, né? Eu, por exemplo, eu tenho título como otorrinolaringologista e como homeopata. Muito bom. Tudo feito concurso, né? Sim. E somos todos reconhecidos como médicos e como especialistas. Muito interessante, doutora. Nós temos uma pergunta aqui que foi enviada, né, quando souberam dessa entrevista. E a pergunta é: por que a senhora se tornou homeopata? A minha primeira especialidade é otorrinolaringologia, sim, né? E eu me frustrava muito, sinceramente. Sim. É uma especialidade técnica e cirúrgica, sim, né? Então, assim, grande parte dos problemas clínicos se transformavam em problemas cirúrgicos. Sim. Então, as minhas indicações cirúrgicas eram muito frequentes, né? Operava muitas amígdalas, adenoides, sinusites, otites, uma variedade enorme. Sim. Isso porque os recursos dentro da otorrinolaringologia são muito restritos. Sim. Eram sempre assim, antialérgicos, corticoides, antibióticos. Sim. E os quadros agudos ou semiagudos acabavam se transformando em doenças crônicas. E o paciente acabava indo para a cirurgia. Isso me frustrava muito. E um dia eu conheci a homeopatia. E aí eu fiz os meus primeiros 2 anos de especialidade como homeopata. E as minhas indicações cirúrgicas caíram. Uau, com 70%. Por quê? Porque eu conseguia resolver melhor as doenças que atingem as vias respiratórias superiores, né, e ouvidos, com homeopatia. Uau, que interessante. Foi isso que me levou. Nossa, que descoberta, né, que você teve ao longo da sua carreira profissional. E isso é muito interessante. Entrando na homeopatia, sobre os medicamentos, eles causam efeitos colaterais? Edilane, não causa efeitos colaterais. Uau. Mas acontece algumas reações. Sim. Né? Eu até costumo dizer para os pacientes que nem a doença e nem a cura são coisas mágicas. Elas têm, assim, um contínuo. Processo, né? Processo. Muito bom. Então, assim, mesmo com o medicamento homeopático, podem ocorrer, por exemplo, erupções na pele, sim, né? Crises agudas de resfriados, gripes, né? Que manifestam
a reação do organismo para a sua cura, né? Muito interessante. Não são efeitos colaterais, faz parte do processo de cura. Entendi. É interessante, né? Eu acho que a gente vê que as pessoas não têm muito conhecimento sobre a homeopatia e por isso eu gostaria até de perguntar nesse momento quais são as principais características da homeopatia? A senhora pode explicar pra gente? Então, existe uma grande lei na homeopatia, uma lei de cura, né? É a lei de que o semelhante cura o semelhante, né? Então, numa consulta homeopática, nós precisamos fazer uma abordagem muito profunda do paciente, né? Entender a sua natureza, as suas características físicas, mentais, emocionais, comportamentais. Interessante. Né? Então, uma das características muito assim evidentes que nos diferencia, né, da consulta alopática é que nós abordamos a pessoa como um todo. Muito interessante. Nós precisamos entender a natureza da doença que foi instalada, né? Então é o simílimo ou similar que nós procuramos. Muito bom, fascinante. É um outro processo, né, de abordagem médica. A gente hoje, né, e esteve tanto tempo acostumado com uma abordagem muito centralizada ali no físico apenas, ignorando todo o restante do indivíduo. Eu acho muito legal. Vindo agora para esse tempo que nós estamos vivendo agora, para a atualidade, né? A gente está passando um momento crítico em relação à dengue. E aí eu gostaria de perguntar, né? Existe um tratamento homeopático para essa questão de saúde que nós estamos enfrentando em relação à dengue? Pois é, uma pergunta muito boa essa sua. Então, nós temos remédios que agem muito bem na dengue, tá? Nós tratamos quadros agudos, né, com bastante eficácia e rapidez, né? Por exemplo, nós tivemos uma experiência muito boa já há vários anos, inclusive com pesquisas mesmo, até em Campinas, né? A respeito do uso de homeopatia no tratamento da dengue. E nós já conseguimos isolar vários medicamentos que atuam diminuindo a gravidade dos casos de dengue, diminuindo o número de mortes, né? E se forem dados logo no começo, eles cortam, né, o desenvolvimento da doença. Uau, fascinante. Muito bom. A gente nem imagina que teria todo esse, né, aparato já científico relacionado, né, com a homeopatia, medicina e esse momento que nós estamos enfrentando. Nós estamos quase finalizando nossa entrevista e por isso eu gostaria de perguntar também se no caso, a gente entende que a homeopatia tem maior prevalência em tratamentos, por exemplo, alérgicos, né? Mas eu gostaria que você citasse pra gente se existem outras questões, né, de mitos e verdades, então, relacionada à homeopatia, que verdadeiramente, como homeopata, médica homeopata, você vê que é um mito ou verdades que a população acaba tendo em relação a essa área da medicina. É verdade, Edilene. E tem dois mitos muito fortes, né? E que, inclusive, afastam algumas pessoas. Elas sequer pensam na homeopatia, né? Nas suas doenças. Uma delas é de que a homeopatia é muito lenta para agir. Isso é um mito, não é verdade. Por exemplo, nos quadros agudos, a gente pode tirar um paciente de um quadro agudo, até grave, tá? Em poucos minutos ou até em algumas horas, né? O que é diferente da alopatia, por exemplo. Vamos dar um exemplo mais corriqueiro, né? Uma amigdalite, por exemplo, né? Nós somos capazes de tirar uma pessoa de um quadro de amigdalite em minutos, né? Uau! Então, assim, é um mito, né, de que a homeopatia é lenta. Nas doenças crônicas,
depende muito do processo, de quantos anos que uma pessoa vem sofrendo daquela doença, né? Mas nunca comparável à quantidade de anos que ele vem sofrendo. Sim. Né? E tem algumas doenças crônicas que eles ficam totalmente dependentes de medicamentos a vida toda. Sim. Né? É muito comum eu pegar pacientes que usam 20, 30 medicamentos por dia. Uau, muitos. Né? Sim. E ao começar o tratamento homeopático, eles são capazes de ir se libertando. Né? Eu falo que a homeopatia é uma terapêutica libertadora. Uau. Porque o nosso objetivo e a prática homeopática nos levou à conclusão de que muitas doenças que hoje, né, são consideradas crônicas, né, nós podemos resolver muito bem. Fascinante, é um universo que nós temos muito a aprender ainda. Acredito que também é uma área que está em constante evolução, né, como todas as áreas da ciência. E por último, então, para nós finalizarmos esse momento incrível que estamos tendo, gostaria de dar espaço para a senhora deixar um recado para os nossos espectadores, conforme o que você quiser, tá bom? Tá bom. A mensagem que eu gostaria de dar para os telespectadores, né, é de que a homeopatia é uma medicina transformadora, é uma terapêutica transformadora da vida. Ela devolve o equilíbrio, devolve a qualidade de vida, a energia, né? Sim. E muitos sofrimentos são muito rapidamente resolvidos. Né? Maravilhoso. Então venham para a homeopatia. A humanidade se torna muito melhor. Eu falo, inclusive, que é muito mais fácil criar os filhos tratando com homeopatia, porque se tornam crianças equilibradas, que raramente adoecem. Né? Legal, muito bom. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e a você, Juliana. Muito obrigada, doutora, pelo seu tempo aqui conosco. E para os nossos espectadores, obrigado por terem nos assistido hoje aqui, nessa tarde. E, enfim, vocês estão convidados para continuar acompanhando a doutora nos canais dela, nas redes sociais, e continuar acompanhando o trabalho dela, que já tem anos aí sendo desenvolvido, até mesmo se vocês tiverem mais interesse, né, pela homeopatia, entrar em contato direto para agendamentos de atendimentos. Muito obrigada por nos assistirem até aqui, e é isso. Até a próxima. Até.